Alan Moore e Dave Gibbons criaram em 1986 a série em quadrinhos Watchmen, uma HQ que aborda vigilantes mascarados, mas onde nem todos são de fato heróis. Acontece que uma garota, filha de uma antiga vigilante, é forçada a seguir os passos da mãe, mas tentando se afastar totalmente dessa figura materna, se aproximando o máximo que pode do título de heroína, mesmo não gostando dessa vida que foi forçada a ter. Inspirada na Sombra da Noite, na Canário Negro e na Lady Fantasma, essa é a Espectral. Mas antes de falar dela, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, pra ficar por dentro das novidades. E agora sim, vamos pra origem. Assim como Coruja, o manto de Espectral foi usado por duas pessoas. A diferença é que aqui a segunda acabou sendo forçada a isso. Sally Juspexik nasceu em 1920, mas anos depois mudou seu sobrenome para Júpiter na tentativa de esconder a sua origem polonesa, principalmente nesse período de guerras. Originalmente, ela era uma garçonete e dançarina de burlesque. Numa viagem pela Europa, Sally conhece Lawrence Snyder, um agente de modelos. Foi então, em 1938, quando Sally fez 18 anos, que surgiu a notícia do aparecimento de um vigilante chamado Justiça Encapuzada. Nesse instante, Larry, o seu agente, viu uma grande oportunidade. Usando Sally, que era extremamente bonita e sensual, ele a coloca numa fantasia bastante reveladora e a partir daí ela começa a combater o crime com o codinome de Espectral. Mas muito disso na verdade era a armação de Larry para aumentar a popularidade da garota, o que acabou dando certo e ela se tornou bastante popular, ganhando enormes quantidades de dinheiro com publicidade. Em 1939, Larry recebeu uma carta de outro vigilante, o Capitão Metrópole, oferecendo um encontro com ele e com a Espectral na intenção de formar uma equipe, os Minutemen. Então Sally foi a única que não precisou de seleção nenhuma, ela estava lá ao lado do Capitão Metrópole desde a fundação do grupo. Além dos dois, Silhueta, Mariposa, Dollar Bill, Coruja, Comediante e Justiça Encapuzada foram reunidos. Inclusive, para manter a imagem dos Minutemen, Larry pede para que Sally fingisse ter um relacionamento com o Justiça Encapuzada, que era homossexual e tinha um caso com o Capitão Metrópole. Mas na verdade, Sally tinha um relacionamento com o próprio Larry. O problema é que um tempo depois, numa reunião para fotografias promocionais, o Comediante, o mais jovem integrante da equipe, com hormônios à flor da pele e uma mente não muito estável, decide partir para cima de Sally. E quando ela o rejeita, o Comediante a espanca e tenta estuprá-la. O Justiça Encapuzada consegue impedir que algo aconteça, mas essa violência a deixa marcada para sempre. A Espectral continua atuando com o grupo depois da expulsão do Comediante, até que em 1947 ela se cansa e decide se aposentar quando se casa com Larry naquele ano. Só que nesse meio tempo, Sally voltou a ter contato com o Comediante, que a procurou arrependido pelos seus atos anos antes. E Sally começou a se interessar por ele, passando a ter um caso agora de forma consensual. Isso dura até 1949, quando Sally fica grávida, e em 1950 ela dá à luz a sua filha Laurel Jane. Sally não tem nenhum tipo de superpoder, apenas um físico atlético e um conhecimento de combate corpo a corpo. Só que na época que era Espectral, ela foi muito desejada e tida como sex symbol, então revistas pornô eram feitas com ela, várias propagandas e anúncios usando muito mais o seu corpo do que o fato de ser uma combatente do crime. Então isso sempre surgia durante a infância de Laurie. Laurie, aos 5 anos, ouviu a sua mãe e Larry brigando sobre uma traição, onde Larry dizia que isso seria o fim do casamento e isso destruiria o futuro da sua filha. Mas Sally responde que é a sua filha, ou seja, Larry não era o pai.
Lori, na verdade, não se importou muito com isso. Ela não gostava muito do Larry e achava que o pai poderia ser o antigo namorado da mãe, o Justiça Encapuzada. Isso, na verdade, nunca a incomodou. A partir daí, Sally e Larry se separaram e Lori começou a crescer ao lado da mãe, sendo fortemente influenciada a seguir os seus passos de combatente do crime. Com 12 anos, a garota já era ágil e habilidosa, e nessa época, Hollis Mason, o primeiro coruja, sempre a visitava. Ele era o tio Hollis. O problema é que numa visita quando ela tinha 13 anos, Hollis pergunta se ela leu o seu livro, o Sob o Capuz, esquecendo que ali dentro tinha um capítulo descrevendo a tentativa de estupro que Sally sofreu. Lori foi treinada em combate corpo a corpo e em defesa pessoal, tanto pela Sally como pelo tio Hollis. Mas, mesmo assim, ela não tinha muito interesse em seguir os passos da mãe. Tanto que, por um período, ela fugiu de casa. Mas, ao ver cenas de possíveis crimes, ela sentia a necessidade de agir e ajudar. Assim, quando ela volta, assume o antigo manto da mãe, se tornando a nova espectral. Mas Lori não queria ser como a mãe era, uma figura onde o corpo valia mais. Inclusive, para isso, para se afastar mais dessa figura, ela rejeita o sobrenome Júpiter e volta a usar o antigo sobrenome de Sally, escolhendo ser chamada como Lori Juspekzik. Sally agia como uma agente para a filha, e quando se mudaram da Califórnia para Nova York, foi a própria Sally quem a levou para uma reunião em 1966, onde vigilantes se reuniriam para criar os Crime Busters, uma equipe que nunca chegou a acontecer. Com a reunião terminando mais cedo, do lado de fora ela conhece pela primeira vez o comediante, e sem saber de nada na época, eles conversam normalmente. Mas Sally aparece com raiva, dizendo para ele ficar longe da sua filha. O comediante parecia não entender e dizia que achava que estava tudo acertado entre eles há tempos. Mas Sally, irritada, puxa Lori e a leva dali, deixando o comediante para trás, até mesmo com uma aparência triste. Nesse momento, Sally conta para sua filha o que o comediante tinha feito anos antes. Mas não conta nada mais que isso. Assim, ela entende o que tinha no livro do tio Hollis, e a partir daí, Lori nunca perdoou o comediante pelas suas ações. Foi nessa reunião também que a espectral conheceu pela primeira vez o Dr. Manhattan. E um tempo depois, no combate ao crime, eles acabaram trabalhando juntos. Lori, com 16 anos, despertou interesse em Manhattan, e eles começam um relacionamento em 1966. Em 1970, eles se mudam e começam a morar juntos num apartamento em Washington. Em 1973, os dois participam de um jantar, onde o comediante também participa. E já embriagada, Lori não se segura e com ódio, na frente de todo mundo, ela vai confrontá-lo pela agressão que fez com a sua mãe. Mas o Dr. Manhattan a teletransporta dali. Lori continuava usando o manto de espectral, tanto que a ajudou nos tumultos durante a greve da polícia em 1977. Mas insatisfeita com essa vida de vigilante, ela aceitou facilmente a Lei Keene naquele ano, que a obrigou a aposentar o manto definitivamente. Como o Dr. Manhattan era permitido e trabalhava para o governo dos Estados Unidos, eles se mudaram para a base militar Rockefeller em Nova York em 1981. E mesmo sentindo que perdeu a privacidade, ela continua vivendo ali com seu namorado. Até que o relacionamento entre eles fica abalado conforme o Dr. Manhattan vai perdendo a sua conexão com a humanidade. E é nesse cenário, com 35 anos, em 1985, que se iniciam os eventos de Watchmen. Diferente da sua mãe, Lori era muito melhor treinada, sabia artes marciais muito bem, além de ser uma ótima ginasta. Ela realmente queria fazer a diferença, realmente queria combater o crime e ajudar as pessoas. O problema era fazer isso seguindo um modelo que ela não queria seguir. Lori tentou se afastar um pouco da figura que a mãe tinha. Tentou modificar o uniforme, mas a sombra dela sempre a perseguiu.
Talvez por isso, ela queria se provar e mostrar que realmente era muito melhor e poderia ser de verdade considerada uma heroína. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia a origem da Espectral. Me segue lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.